Vamos dar continuidade aí sobre a formação das monarquias nacionais. Aula 2, ainda a unidade 4. Absolutismo monárquico. Nós temos aí o absolutismo monárquico, foi um sistema político que se desenvolveu na Europa nos séculos 17 e 18. Esse sistema teve como figura central o monarca, um governante que concentrava nas mãos os três poderes do Estado, o legislativo, o executivo e o judiciário. A figura do rei absolutista se mantinha com base em uma espécie de equilíbrio de forças entre a nobreza, que estava em decadência, e a burguesia, que estava em crescimento, em ascensão, ao mesmo tempo em que tinha o apoio da Igreja Católica em si. Agora o poder estava destinado aos reis, exigia da corte e principalmente da nobreza uma série de novos rituais que transformavam o cotidiano em um verdadeiro espetáculo. Três exemplos dessa realidade cheia de pompa que envolvia a figura do rei, seus palácios, suas refeições e o vestuário da época, que era de luxo, de luxo. Sociedade europeia. A passagem da Idade Média para a Idade Moderna não causou grandes mudanças sociais. Pelo contrário, a desigualdade foi salientada pela forma como as leis foram organizadas e pela maneira como os impostos eram cobrados. O clero e a nobreza, proprietários tradicionais da terra, estavam isentos do pagamento de impostos e tinham privilégio em diversas situações, como na participação política e no acesso aos melhores alimentos e investimentos. Para o clero, por exemplo, ele participava de festas e solenidades oferecidas pelos reis. Alguns religiosos chegaram a ter grande importância na política nacional, que foi o caso do cardeal chamado de Richelieu, na França. Os nobres eram favorecidos pelo rei e era comum que os nobres em dificuldades financeiras, apesar dos tributos cobrados dos lavradores, viessem nos castelos e palácios, também. Entre a burguesia havia divisões. Aqueles que conseguiram enriquecer se aproximaram da nobreza, muitas vezes comprando seus títulos. Eram chamados de nobreza de toga. Os pequenos burgueses, comerciantes, tinham uma condição de vida muito mais próxima do restante do povo. O povo, que estava ali na base da pirâmide social, por sua vez, além de não receber benefícios, era obrigado a pagar altos impostos, não somente aos donos das terras em que moravam, mas também ao rei. Além disso, nos países que se mantiveram católicos, havia também o pagamento ao clero. Então, observem essa desigualdade enorme, e sempre quem pagava o alto preço ainda era a camada mais pobre, a população em si. Sobre a ciência dessa época procurou desenvolver o raciocínio por meio da razão, o chamado método experimental. Até então tudo era baseado na fé, na religião, que a Igreja Católica ela impunha sobre a sociedade, Era o governo teocrático, A partir do momento em que chegamos nessa fase, tudo agora é desenvolvido pelo raciocínio, pela razão, pela inteligência. Assim, no século XVII, os cientistas passaram a investigar e conhecer cada vez mais a organização e as leis do universo, com base na ciência. Nesse período houve um verdadeiro rompimento entre a ciência e a religião, uma vez que os filósofos passaram a defender cada vez mais o uso da razão. Sobre o Estado moderno, temos algumas características do Estado moderno. Eles surgiram em oposição ao poder universal dos impérios, do papado e do poder dos senhores feudais, liderados por um rei. Esses estados procuraram
estender seu território por meio de alianças, né, de acordos, de guerras ou de exploração de novos territórios, tentando aumentar sua riqueza e seu poder militar. Houve, então, a centralização do governo e a ligação de obediência do sujeito ao monarca, substituiu o relacionamento anterior, isso baseado na lealdade feudal de um vassalo ao seu senhor. O caráter centralizador do Estado moderno e seu crescente poder em todas as áreas levaram os reis a estabelecer dispositivos administrativos para organizar seus governos. Como consequência, uma organização estatal foi formada por ministros, secretários, embaixadores e conselheiros. Esses funcionários reais vinham da nobreza e do clero, mas pouco a pouco a burguesia conseguiu espaço e posição graças a seu poder econômico. Então, os estados, por exemplo, absolutistas tinham exércitos unificados e profissionais com grandes frotas de transporte. A necessidade de gerar os recursos para toda essa estrutura envolvia o desenvolvimento de economias nacionais, que infelizmente era mantido por meio de cobrança de impostos. Economicamente, o absolutismo foi marcado pelo mercantilismo, que era um conjunto de práticas econômicas desenvolvido na Europa, que considerava a prosperidade dependente do capital. Então, segundo o qual o Estado deveria interferir na economia, a proteção alfandegária, os produtos estrangeiros eram taxados nas alfândegas, o que favorecia o comércio das mercadorias locais e a concentração das riquezas dentro do país, garantindo uma balança comercial favorável. Essas medidas econômicas protecionistas permitiam o acúmulo de riquezas, sobretudo de ouro e prata, o chamado metalismo, que garantia maior desenvolvimento do país, assim como prestígio e reconhecimento internacional. Então, o mercantilismo dominou a economia nos estados europeus por aproximadamente 300 anos. Nesse período aí, determinou as políticas aplicadas por governos em vários campos por meio do comércio ultramarino. E aí foram criadas novas rotas marítimas para expandir seus territórios e a construção de frotas para o tráfico colonial. Essa nova forma de organização política, caracterizada por um governo centralizado, território com fronteiras definidas, e um sentimento de protecionismo dos habitantes, foram alguns dos fatores que definiram a passagem do período medieval para o período da era moderna. Algumas dessas mudanças que influenciaram a criação e consolidação do Estado moderno foram, politicamente, o surgimento das monarquias nacionais, que centralizavam o poder; culturalmente, a mudança na maneira como os indivíduos recebiam o mundo, e eles mesmos impactou a ordem política, pois os governantes, os reis e seus ministros criaram uma organização racional do Estado. Economicamente, o mercantilismo se desenvolveu, pois recebeu o impulso do comércio com as colônias, que foi uma consequência da expansão dos territórios. E socialmente, as cidades cresceram e os interesses entre a nobreza e a burguesia comercial passaram a coincidir, né? Foram características que se consolidaram dentro do Estado moderno.